Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, quem nos assiste aqui no plenário e pela TV Câmara. Hoje falamos aqui no início de idosos, agora eu quero falar de jovens. No Dia Nacional da Promoção da Paz, inclusive temos atividade hoje em Caxias do Sul, né? Eu quero voltar a falar, dar continuidade ao tema que eu já trouxe dias anteriores, referente ao bullying. Começando assim, trazendo estatísticas, que são muito tristes, mas elas fazem parte, em relação aos nossos jovens. Já em 2015, o Ministério da Saúde considerou a situação o número de morte dos jovens como uma epidemia, pela gravidade. Então, em 2015, nós temos a informação da morte de 722 jovens. Entre 15 e 19 anos, 722 mil jovens. A principal causa é a violência e a segunda é o suicídio. E o que ronda como mistério, como fantasma, essa questão do suicídio, tem muito a ver com o bullying. Considero um fantasma de um sofrimento visceral que o jovem tem. Nós que temos mais idade, eu, por exemplo, estou mais próxima dos idosos do que dos jovens, mas eu lembro como se fosse hoje uma pessoa muito próxima a mim, uma pessoa que eu amo muito, estava numa tristeza profunda em função da namorada. Mas dava vontade de tirar com a mão aquela dor. E eu disse para ele, acredita em mim, eu tenho mais idade do que tu, e eu tive pessoas que eu gostei muito, e que depois não deu certo, e eu tive outros, e a vida é assim. Não existe só uma pessoa, não existe só esta paixão. A importância de ter estado atento àquele sentimento, porque ele estava sofrendo muito. E isso é uma realidade. Enquanto nós estamos aqui falando, nós temos muitos jovens em sofrimento. Na medida que a gente vai se debruçando num tema, a gente fica sabendo muito mais sobre ele, é natural. Se a gente estuda, se a gente lê, se a gente fala com pessoas. Eu estou lendo este livro, Mentes Perigosas nas Escolas, que trata sobre o bullying. E com as pessoas que eu venho conversando, com profissionais, com professores, pais, o que eu identifico? Primeiro, uma coisa muito preocupante é que a grande maioria relativiza o assunto, dizendo assim, sempre aconteceu e sempre vai acontecer, isso é normal. Ou até mesmo pessoas que, frente a casos identificados de bullying, diz, mas ele provocou, ele mereceu. Então, não dando a importância e a atenção que a situação merece. Um outro aspecto que se identifica é o sofrimento. Os casos relatados, seja pelos pais, seja pelos jovens, o sofrimento é uma coisa muito preocupante, tanto que tem levado ao suicídio. Em Caxias do Sul, nós tivemos, em 2016, 77 tentativas. Em 2017, 138 tentativas registradas. Gente, atenção. Em 2016, nós não tivemos fatos consumados. Em 2017, sim. 2 crianças com menos de 14 anos e 5 jovens de 15 a 19. Isso em 2017. E nós já temos vários casos em 2018. Conversando com profissionais que atuam hoje, ou em escolas que já houveram suicídios, ou em consultório, eles relatam. A situação está cada vez pior, cada vez mais grave. O que eu também identifico nesse estudo? Que existe o que fazer.
Existem estratégias para se usar na escola para poder identificar os jovens que podem ser conscientizados e afastados desse comportamento agressivo e os que precisam de tratamento. Porque os jovens que hoje, sem qualquer escrúpulo, ameaçam, judiam os outros, os que são mais fracos, eles podem ser os nossos marginais, eles serão os nossos marginais de amanhã, porque existe a psicopatia. Então, o que nós estamos falando é muito sério. Nós estamos falando na nossa juventude e que nós precisamos, todos, nos papéis que nós exercemos, seja de legisladores, seja de pais, seja de professores, de psicólogos, de agentes públicos, nós precisamos agir sobre isso. A parte, vereadora. O que eu tenho já em andamento, né, e que convido todos para participarem. Já foi protocolado, então, aquele decreto-lei para a gente instituir a escola atenta ao bullying. Eu tinha iniciado com livre de bullying e não é possível, né? Livre é muito tópico. Então, atenta ao bullying, inclusive a gente já substituiu. Além disso, eu estou visitando escolas, já visitei várias da rede particular, estive ontem com a 4ª CRE e já tenho horário marcado com a SMED para levar uma indicação, estou levando uma indicação de implementação da lei 13.195, se eu não me engano, de 2015, porque a gente sabe, né, que muitas leis existem, mas nem são conhecidas. Então, levo os dados, levo a respeito da pesquisa que houve na Universidade de Caxias do Sul, a acolhida está sendo muito positiva. Inclusive, os diretores comentam de casos, trazem a sua preocupação, e é bom a gente ver, a CIPAV já está iniciando um trabalho sobre isso no Estado. Tem escolas particulares que já estão treinando os seus professores na questão da justiça restaurativa. Então, é bem importante que já tenham ações iniciadas. Além das visitas, então, falando dessa lei, eu estou convidando para um seminário que eu quero compartilhar aqui com vocês. Um grupo de pessoas, nos reunimos e combinamos, então, para fazermos esse seminário regional. Ele vai acontecer no dia 16 de agosto, na Universidade de Caxias do Sul. Nós reservamos o bloco M. A ideia é que ele seja regional. Nós vamos estar tratando ali do seguinte: inicialmente apresentando a pesquisa que foi feita, então, trazendo à academia uma pesquisa científica que foi feita em 10 cidades da Serra Gaúcha e apresentando essa pesquisa. O público será para professores, pais, funcionários, toda a comunidade escolar, acadêmicos dos cursos de licenciatura, de psicologia. É regional, porque a pesquisa foi regional. Na parte da manhã, então, a pesquisa, nós também teremos, na sequência, uma promotora pública especialista nesse tema para tratar da lei, para apresentar essa lei federal, orientar a respeito disso. Na parte da tarde, teremos um grupo de alunos, que é aqui da região, que eles fizeram como um trabalho da escola, um teatro a respeito daquela série, Os 13 Motivos. Então, nós teremos os jovens apresentando em forma de teatro, o que é importante nós vermos como eles sentem, sobre o ponto de vista, sobre o sentimento deles. No quadro da tarde, o segundo quadro, é um painel com psicólogos que já atuam ou em consultório, ou em escolas, também que já têm a formação. Eu peço uma declaração de líder, eu poderei daí dar uma parte. Declaração de líder da bancada do PSDB, segue com a palavra a vereadora Paula Iores. Esse painel pretende, então, abordar o tema, né, de quem hoje está vivendo a situação, para poder orientar, ouvir demanda de pergunta dos pais, dos professores, poder orientar.
A gente sabe que não é através de um seminário que a gente resolve os problemas. O seminário tem o objetivo de marcar o momento, de trazer muita gente para pensar a respeito desse tema, que é muito importante. A gente está falando de saúde mental, de saúde social, estamos falando dos nossos jovens, que a gente não pode estar correndo o risco de perder essa geração, né, mais de uma geração pela violência ou pela autoviolência, né, pela mutilação. Eu vou conceder os apartes e depois, então o seminário está aqui, dia 16 de agosto, no UX Teatro. Eu convido para que seja uma ação de todos nós, né, que a gente possa convidar as nossas pessoas, nossos relacionamentos, nossas pessoas conhecidas. Concede a parte, vereador. Tá? Eu vou conceder os apartes, depois eu quero compartilhar com vocês uma leitura muito bacana deste livro. Vereadora Gladys. Vereadora Paula, enquanto a senhora falava sobre o bullying e da maneira como a senhora fala e coloca, eu quero aqui dizer a importância da senhora aqui na Câmara de Vereadores também, como mulher, como vereadora. Antigamente se via dizer que depressão não existia, existia loucura. As pessoas morriam loucas. É isso aí. Depressão era uma doença de velhos. Nós, assistindo às redes sociais, a gente vê nos Estados Unidos um país onde é desenvolvido economicamente, bem-sucedido, mas friamente humano, aonde os jovens depressivos acabam entrando nas salas de aulas, matando seus colegas e depois se matando. Essa é uma realidade. A nossa realidade não é diferente e caminha para esse rumo, se nós não tomarmos, nos alertarmos, como a senhora tem falado aqui. Nós já temos conhecimento de muitos pais que chegam e nos dizem: vereadora Gladys, meu filho tentou se matar. Nós temos os nossos familiares, que às vezes nós não percebemos que a nosso familiar está triste. E o bullying é praticado, na maioria das vezes, na escola e nos grupos onde os nossos jovens estão inseridos. Então, é nesse contexto, é nesse cenário que é preciso trabalhar. Nós sabemos que as escolas, os nossos queridos professores, eles estão atarefados de coisas, ou além da educação, eles têm que ter esse olhar, esse cuidado com os jovens, porque é ali onde o jovem consegue, vereador Edson, manifestar aquilo que ele está sentindo. O grito do jovem é dentro da escola. Exatamente. Então, vereadora, eu quero lhe parabenizar, dizer que também é uma das minhas preocupações e também gostaria de fazer parte desse grupo e poder fazer a minha parte com a sociedade. Parabéns. Obrigada, vereadora Gladys. Foi bem importante isso que tu trouxeste em relação aos professores, que a ideia não é colocar mais uma carga sobre os professores. A ideia é acolher, ajudar os professores. Nós temos notícias assim de escolas, o pessoal que esteve no seminário em Porto Alegre, da Cultura da Paz, com a Key Pranes, que escolas chegaram num ponto de violência que houve a decisão assim, ó, chega, nós vamos parar um dia por semana para só tratar das nossas emoções. Porque quem é que aprende matemática, português ou outra coisa se não está bem emocionalmente? Então, não é perder tempo com o conteúdo, né? A gente não está perdendo tempo interrompendo um pouquinho do conteúdo para trabalhar essas questões. Nós estamos, ao contrário, eles serão mais produtivos, né? Mais saudáveis. Vereador Edson. Vereadora Paula, parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse assunto e também oxigenar um pouquinho que nós fizemos aqui também nessa Câmara. Eu estava conversando com o vereador Felipe, acho que foi ali 2007, 2008, a primeira jornada contra o bullying.
E muito reforçada também pelas comissões internas de prevenção, acidente e violência escolar, as CIPAVs, que ela tinha um caráter muito forte em função da desconstituição de um termo que nós utilizamos hoje em americanizado, mas não deixa de ser desconstituir o outro por alguma característica. O bullying é isso, né? Então, tenha certeza que não só a rede pública municipal, como a rede pública estadual e a rede privada também nós temos que colocar, que eu acho que é importante, porque o bullying ele acontece em todas as instâncias, inclusive em casa, muitas vezes, que a criança ela vai trazer esse reforço na escola, né? De trazer, e vão ser colocados muitos e muitos casos que a gente vai ficar até boca aberta, porque nós fizemos aqui nessa Câmara. Então, de trazer isso, porque entra num dos aspectos que a vereadora Gladys falou, que aí também é uma das coisas que eu até em oração peço todos os dias para que nós não entramos na depressão. Esse é um problema no adolescente hoje, entrar em depressão e a família hoje não conseguir enxergar isso, né? Então, penso que uma atividade vai completar a outra. Conte sim conosco nesse sentido de reforçar cada vez mais, né? E penso que, tanto no Estado quanto no município, que tem as comissões internas de prevenção de acidentes, ou seja, nós temos o instrumento que possa nos ajudar. Já tem professores constituídos que atuam nessa área, nessas escolas. E talvez falte aí um reforço. E tive a oportunidade também, desculpa tomar um pouquinho seu tempo, mas 2009, 2010, recebi a Kay Pranz no gabinete do secretário de Educação à época, né? Pela experiência que ela teve e a importância que tem ela trazer esses assuntos, esses aspectos, da forma que se trata o bullying internacionalmente. Que aí também começou a questão dos ciclos da paz, da justiça restaurativa. Então, a gente oxigena um pouquinho para saber que a Câmara, nesse sentido, sempre esteve atento. E reforça até a senhora, na sua profissão, como psicóloga, nos traz todos esses aspectos que pode atuar na mente do ser humano. Obrigado, vereadora, pela parte. Obrigada, vereador. E, de fato, essa questão da depressão, né? Nós, como adultos, quantos dias a gente não está triste ou vai dormir, na hora acha que não vai nem conseguir levantar da cama, né? Mas a gente sabe, como adulto, que a gente levanta, enfrenta o dia e, quando vê, melhora. O adolescente, ele pensa que é para sempre, então é pior a sensação, né? Eu quero compartilhar uma leitura com vocês dentro desse aspecto assim, ó. Não há como negar que vivemos tempos difíceis, em que a violência e a agressividade infanto-juvenil são crescentes e ameaçam a todos nós, seja como país ou educadores, seja como membros de uma coletividade e de um Estado ou de toda a sociedade. Nenhum de nós está imune a essas circunstâncias. Direta ou indiretamente, sofremos os efeitos dessa forma de agir, adotada por muitos de nossos jovens. E, sem qualquer dúvida, sofreremos também no futuro. Afinal, são esses jovens que estarão no comando do mundo em breve. Auxiliar e conduzir as novas gerações na construção futura de uma humanidade mais atenta aos seus excessos e enganos, mais justa e menos violenta, é um imperativo categórico que todos nós, que habitamos o planeta Terra, deveríamos nos incumbir. Um projeto educativo, gerador de tais transformações, deverá seguir paradigmas simples e comuns, que sejam capazes de revelar o valor da paz e da tolerância, bem como do respeito ao outro e, sobretudo, à vida em suas diversas manifestações. Então, o convite é que a gente não relativize, né, achando que isso é da vida, que é normal, porque a cada momento a gente vê que essa situação precisa de mais investimento. E agora, com o advento da internet e do cyberbullying, as situações têm se agravado muito. As situações, de fato, relatadas são bem preocupantes. Muito obrigada, presidente. Obrigada, colegas.